Bom, gente, estamos começando aqui as nossas lives, né? Só dando uma checada aqui para ver como é que tá. Aqui tá no 4G, deixa eu só ligar aqui o Wi-Fi. Vamos lá. Aqui tá ligado, tudo certinho. Pelo menos eu. Agora, vamos lá. Vamos lá. Tá uma loucura hoje, porque eu decidi, cara, eu sou meio doido mesmo, né? Então eu decidi assim fazer a live. Não sei se vocês estão me escutando, estamos pelo Instagram, pelo Facebook e pelo YouTube, cara. Já pensou? Então quer dizer, estamos em três plataformas. Essa semana eu descobri que posso fazer as lives no YouTube também, e isso me animou bastante, né? Então, assim, as apresentações e a filmagem e tal, ela vai ficar toda focada no Facebook, tá certo? Mas como eu vou sempre tentar, né, fazer essas. Boa noite, Isis. Isso é quem? Isadora, né? Isadora isso. É Isadora? Não sei quem é. Bom, é Duda, né? É Duda, eu acho que é Duda. Boa noite. Como tá? Tudo jóia? Vamos lá, boa noite a todos do Facebook, boa noite a todos do Instagram, boa noite a todos do YouTube. Finalmente no YouTube fazendo ao vivo! Massa isso, cara. Tô muito satisfeito com essa conquista a mais, né? Fazendo ao vivo pelo YouTube também, né? E hoje nós vamos falar de Umbanda, nós vamos falar o que é Umbanda, né? Vamos falar da história da Umbanda, né? Que é a nossa proposta nas segundas-feiras, todas as segundas-feiras falar de Exu. Aí, semana passada, os nossos amigos Exus disseram com muita humildade, que é uma característica deles mesmo, tá? Disseram, puxa vida, Wagner, você não precisa, falar da gente o tempo todo, né? A gente se conforma em falar. E dentro da própria Umbanda, a Umbanda é que precisa ser divulgada, a Umbanda é que precisa que as pessoas conheçam a Umbanda, a religião de Umbanda, a filosofia de Umbanda, que Umbanda é uma religião cristã, que Umbanda tem um corpo, uma estrutura belíssima, com um sincretismo religioso fantástico, a mistura das religiões, da religião católica, do espiritismo, do candomblé, das influências ameríndias e etc e tal, e isso tudo é lindo e maravilhoso, e você precisa contar toda essa história. E eu me convenci disso, né? Porque eu passei a segunda-feira todinha pensando nisso. Puxa vida, aí eu vou deixar de falar de Exu. Ele disse, não, cara, você fala de Exu também. Quando chegar na hora da gente, fala de Exu. Se aparecer alguma história sobre Exu, você vai lá e conta a história de Exu também. Então, quer dizer, vai ser bacana. Não tem uma coisa não invalida a outra, e você vai poder falar sobre tudo. Vai depender de como você queira colocar isso aí. Tá tudo certo, tudo bem. Eu digo, tá bom. Então vamos falar de Umbanda. E o nome dessa live, desse programa, vai ser Desmistificando a Umbanda, né? Hoje, o episódio de hoje é a história da Umbanda. Como foi que a Umbanda começou? Gente, a história que eu aprendi como teólogo de Umbanda, que eu aprendi como eu estou no meio do curso de sacerdócio de Umbanda, tá certo? E
assim, eu tô aprendendo ainda toda a história da Umbanda, mas dizem que a história da Umbanda é muito mais antiga, que vem de Atlântida e tal, que a Umbanda é uma coisa que vem de outros planetas, inclusive de outros orbes, e é uma religião que é libertadora, que tem todo um processo que a gente precisa entender que ela é ancestral, que já existia, né, na própria espiritualidade, mas tem toda uma história muito bonita que eu quero contar a vocês aqui. E essa história, assim, prestem atenção, ela é assim, sabe, eu tenho um verdadeiro afé por essa história. E eu vou contar essa história no YouTube, vai aparecer apenas a tela, tá certo? Completa da apresentação, mas no Facebook vocês vão ficar me vendo, eu lendo a apresentação, explicando, mas no YouTube vai aparecer apenas a tela e eu falando, tá certo? Então, deixa eu colocar aqui a apresentação para poder a gente já começar a bater essa bola, tá certo? Começar a trabalhar todo esse processo, tá? Deixa eu ir testando as coisas. Ó, cara, tá tudo começando, né? A gente não pode, vocês não podem me exigir muita coisa não, tá? Por favor, não me aperrei nisso não, porque eu estou apenas começando esse processo aqui, que é um processo para mim novo, né? Completamente novo, e eu estou apenas iniciando tudo isso, tá? E vou começar todo um processo de renovação, de reconhecimento dessa nova forma de transmitir, porque o YouTube é diferente das outras plataformas, né? Primeiro, eu não tenho conhecimento nenhum de YouTube em relação a lives, eu só publico os meus vídeos lá, tá? Mas, como não tenho conhecimento de nada, tá? Então, assim, o que é que a gente vai falar hoje? Nós vamos falar exatamente sobre a história da Umbanda. E a história da Umbanda, que é uma religião brasileira, autenticamente brasileira, ela tem uma história maravilhosa, gente. Primeiro, a gente tem que entender quem fundou essa religião, essa doutrina, né? Que tem tantos aspectos universalistas, por isso que eu me agradei tanto. A primeira coisa que eu vou falar para vocês é contar um pouquinho dessa história, o que foi que aconteceu comigo, né? Que muita gente fica impressionado, como é que uma pessoa com 30 anos de espiritismo, de repente cisma dos pés e diz assim, eu vou ser um bandista agora. Primeiro, eu não deixei de ser espírita. Eu me considero espírita. Eu me considero um umbandista porque sou um teólogo de Umbanda, gosto. Deixa eu só dar uma olhada aqui, parece que eu fiz uma bobagemzinha aqui. Peraí, deixa eu só ver aqui. Eu acho que eu não coloquei. Deixa eu mostrar a barra de tarefas aqui. Eu não, na verdade, eu não deixei de ser espírita, quer dizer, eu me considero ainda espírita, um espírita, sei lá, bem estudioso do espiritismo, porque na realidade, para mim, o meu fundamento é o espiritismo, a minha base científica é espiritismo, e eu me perguntava muito, e eu era um dos críticos das religiões afro, um dos caras que tinham um maior preconceito contra até a comunicação dos espíritos de pretos velhos, né, de caboclos e etc e tal. Eu era um desses caras que tinha esse preconceito danado. E o que acontece dentro do próprio espiritismo, só para vocês terem uma ideia, né, outro dia eu estive dando uma olhada no meu Facebook. No meu Instagram não, mas no Facebook, onde eu tinha muito acesso e vivia observando, eu fui dar uma olhada no meu Facebook, simplesmente, gente, assim,
os amigos espíritas que eu tinha no Facebook sumiram, né? Porque eu comecei a falar em Umbanda, eu comecei a falar em Exu, eu comecei a falar em apometria, porque a apometria também é uma técnica que não é adotada por algumas casas espíritas, principalmente as tradicionais ligadas à Federação Brasileira de Espiritismo. Então, quer dizer, eu meio que saí da rota do que eles acham que é normal, do que eles acham que é bacana, né? E comecei a fazer parte daquela estrutura das pessoas que não fazem parte da turma deles, tá certo? Eu não estou generalizando, isso é muito importante acentuar aqui. Por que eu estou dizendo isso? Eu não estou generalizando. Porque, poxa vida, alguém pode dizer assim, Wagner, tu tá aí dizendo que todo espírita tem preconceito. Não estou dizendo isso, não estou falando isso de forma alguma. Eu sei que muitos espíritas compreendem sim religião de Umbanda, que respeitam sim, que são até fãs de religião de Umbanda, que frequentam. Existem casas espíritas que recebem as entidades de Umbanda lá, que não são entidades de Umbanda, são entidades, são espíritos. Espíritos não tem religião, gente. Espíritos não tem um dogma para seguir, nem tem nada disso. Na espiritualidade, embora os espíritos continuem assim, com seus costumes, ritos, ainda com uma determinada orientação religiosa, porque praticaram na Terra, então quando chegam lá, eles não imediatamente, agora eu não tenho nenhuma religião, agora eu também não tenho nenhum sexo. Não, o espírito quando chega, nós somos tão embrutecidos e tão conectados à Terra, e quando chegamos à espiritualidade, se nós fomos católicos e tal, continuamos ainda com aqueles mesmos hábitos. E na própria espiritualidade, até para não chocar as pessoas e tal, os espíritos, os mentores espirituais e tal, eles fazem questão de manter prédios como se fossem igrejas evangélicas, católicas, sinagogas. Entendeu como é? Para quê? Mesquitas, templos budistas, para que as pessoas se sintam ambientadas, embora, mesmo praticando aquelas religiões. Eu estou lendo um livro fenomenal de um pastor protestante que desencarna e quando chega lá percebe que não vai dormir pela eternidade até as trombetas de Jericó, onde Jesus vai acordar todos e todos vão ressuscitar e ir vir para a Terra como um paraíso. Então ele descobre tudo isso e aí ele relata que existem igrejas e tal, mas que as pessoas não têm mais aquele mesmo dogma, que as pessoas não passam pelos mesmos processos de radicalismo. Ele inclusive faz um meia-culpa, porque ele diz que como um pastor evangélico foi muito radical, negou muitas coisas que ele sabia ser verdade, porque quando ele estava no corpo ainda, quando ele estava ainda encarnado, ele, quando se desdobrava, ele via o mundo espiritual, mas quando chegava achava que era um sonho, que era loucura da cabeça dele, e nunca admitiu isso. Veja, aí quando ele desencarna, que vai para o mundo espiritual, ele vê que aquilo é a verdadeira coisa, né? Que é realmente verdade, que o mundo espiritual existe, que a nossa vida continua, que as coisas são mais ou menos as mesmas coisas, só que com muito mais perfeição e tal. E como ele era um cara maravilhoso, um cara muito bom, gente... Assim, a gente sempre acha assim que, não, eu sou espírita, então todo mundo tem que ser espírita, todo mundo tem que ser igual a mim, todo mundo tem que professar a mesma crença que eu professo. Não, isso não é uma verdade. Nós precisamos entender que a crença que o outro professa talvez seja exatamente o tipo vibracional, a emoção que ele tem, o nível espiritual que ele tem, que cabe ali naquele processo. Ele passou muitas encarnações vivenciando aquela religião, como de uma hora para outra ele vai mudar assim, como se fosse num passe de mágica, de religião, de crença, de credo, de filosofia, de dogmas e de doutrinamentos que ele recebeu por tantas encarnações.
Por exemplo, nós mesmos, né, a maioria de nós somos católicos por muitas encarnações. Então nós, até hoje, nós vemos espíritas, né, e umbandistas com, eu vou usar a palavra, né, com um pantinho de católico, com um jeito de católico, com determinados comportamentos católicos. Tá certo? A gente percebe isso. Até a forma de falar, a forma de se comportar e tal, muito parecida com o do católico, né? Notamos isso, inclusive, em presidentes de casas espíritas e etc. Mas vamos para a história da Umbanda, gente. Mas para entender a história da Umbanda, precisamos entender a história do espiritismo no Brasil. Então, o espiritismo à brasileira, como foi que o espiritismo chegou aqui no Brasil? Quer dizer, depois que Kardec codificou a doutrina espírita em 1857, na França, em Paris, onde ele morava. Kardec nasceu em Lyon, na França, em 1804. E depois mudou-se para Paris, onde ele foi professor, foi aluno de Pestalozzi, foi discípulo de Pestalozzi, né? Pestalozzi que também ensinou a Maria de Montessori, né? As pessoas que estudam e que sabem sobre pedagogia e etc e tal, sabem muito bem quem era Maria de Montessori. Então, Kardec estudou no mesmo instituto e tinha toda uma metodologia humanista de ensinar, de pesquisar. Era um cientista por essência, um intelectual, tá? E Kardec começou a ter contatos com determinados fenômenos através de um amigo que o foi procurar e disse: Kardec, olha, está acontecendo. Kardec não, porque o nome dele não era Allan Kardec. Allan Kardec é um pseudônimo de uma encarnação passada dele. Depois eu vou contar essa história. O nome dele verdadeiro era Hippolyte Léon Denisard Rivail. Hippolyte Léon Denisard Rivail depois adotou o pseudônimo de Allan Kardec, porque ele era um grande estudioso na França, em Paris da época. Era conhecido como Hippolyte, inclusive com livros publicados. Foi ele que fez a reforma da gramática francesa. Muita gente não sabe disso, mas foi ele que fez na época, já sabe, no Império de Napoleão, tá certo? Então foi Kardec que fez a reforma da gramática francesa e do ensino francês, baseado em Pestalozzi. Veja só, o cara era conhecido, tinha livros publicados, etc e tal. E aí Kardec foi procurado por um amigo dele, e o amigo dele apresentou a doutrina, não a doutrina espírita, os fenômenos que estavam acontecendo, principalmente os fenômenos que aconteciam na casa de uns amigos dele. E, ao mesmo tempo, em uma cidade dos Estados Unidos, em Hydesville, nos Estados Unidos, no município de Nova York, um dos municípios de Nova York, do estado de Nova York, aconteciam fenômenos, né? Isso na mesma época, onde depois começaram também a acontecer na França, e isso eles começaram a levar todo esse processo como se fosse uma brincadeirinha, né? Tipo mesa batendo, girando, copos, né? Aquela brincadeira do copo, uma brincadeira de tocar, todo mundo tocava na mesa, a mesa flutuava no ar. E lógico que aí no meio tinha prestidigitadores, enganadores, mágicos e tal, e as pessoas gostavam de brincar disso, né? E aí Kardec foi chamado por esse colega dele, que chegou para ele e disse assim: olha, veja, tá acontecendo um negócio. E ele disse: isso é coisa de mágico, isso é coisa que tu tá acreditando nisso? Isso foi mais ou menos nos idos de 1854. E aí insistiu, esse amigo dele insistiu tanto com ele, porque disse: não, mas não tá acontecendo só nas mesas de festividades da França, de Paris e etc, não. Também tá acontecendo na casa de um amigo meu, onde duas crianças, uma de 15 anos e outra de 7 anos de idade, estão escrevendo de forma inconsciente. Elas fecham os olhos e começam a escrever com as duas mãos, ambas, escrevendo mensagens intelectualmente incompatível com a idade delas,
com novidades, falando sobre pessoas, falando sobre os lugares e tal, coisas que são... Ele disse, meu Deus do céu, peraí, eu tenho que investigar isso. Começou a investigar, descobriu tudo isso, e aí vocês podem ver, isso aqui não é a história do Espiritismo, mas é a história da Umbanda, mas eu estou mostrando a vocês como foi que chegou tudo isso aqui no Brasil, tá certo? E aí como foi que a Umbanda surgiu a partir do Espiritismo, vocês vão entender, tá? Aí o que é que acontece? Kardec começou a se interessar, foi na casa do senhor Roustier, que foi que era o pai das meninas, e aí naquele conhecimento das meninas, ele se convenceu, fundou a doutrina espírita em 1857 com a publicação do Livro dos Espíritos. Depois fundou mais 4 livros, tá certo? Então é o Pentateuco kardeciano, o Pentateuco espírita, que é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, tá? O Céu e o Inferno e a Gênese, tá? Bom, quando foi mais ou menos nos idos de 1860, antes um pouco, 1859, alguns brasileiros começaram a frequentar essas reuniões espíritas lá. Todo brasileiro é meio antenado com essas coisas, né? Mas quem era que ia para essas reuniões maravilhosas, das comunicações espirituais, dos fenômenos físicos, das mesas girantes, etc. Eram pessoas pobres. Uma pessoa pobre podia sair até hoje. Eu nunca fui na França, tá certo? Eu nunca tive condições financeiras de viajar para a França. Você imagina naquela época se uma pessoa de baixa renda podia pegar um navio, um vapor daquele e atravessar o Atlântico e ir para a França. Lógico que quem frequentava essas reuniões espíritas e tal, quem tinha esse contato, começou a ter esse contato com o espiritismo, foram pessoas de alta classe, da alta sociedade baiana, carioca, pernambucana e tal. Eles viajavam para Paris, né, porque tinham muita grana, eram da elite do Brasil. Entenda-se que o Brasil, em 1859, 1860, era ainda escravagista. Já havia a abolição da escravidão do ventre livre, já tinha assinado a Carta do Ventre Livre, mas ainda não tinha a abolição da escravidão totalmente. Então o Brasil ainda era escravocrata, né? Com muitos monopólios, era ainda império, não era república. Tem que entender todo esse contexto, gente, para poder vocês entenderem por que a Umbanda surgiu, tá certo? Então, não demorou muito, naturalmente, para depois desse agito todo, as pessoas chegando a Paris, não demorou muito, naturalmente, para os brasileiros trazerem a doutrina espírita para o Brasil. E aí, o que é que aconteceu, né? Trazendo o espiritismo kardecista, veio, cruzou o Atlântico e desembarcou no Brasil, né? Kardec conquistou inúmeros aliados aqui, né? 2 dos mais importantes são o educador francês Casimir Léotard, que traduziu para a língua portuguesa em 1860 o Livro dos Espíritos, e também Os Tempos São Chegados, a primeira obra espírita impressa aqui no Brasil. E aí o jornalista brasileiro Teles de Menezes fundou em Salvador, não foi no Rio de Janeiro, não foi em Pernambuco, foi em Salvador, o primeiro centro espírita do Brasil, o Grupo Familiar do Espiritismo, em 17 de setembro de 1865. Então, no Brasil escravocrata, com a Igreja Católica como religião oficial. Tem que entender essas coisas para poder a gente chegar na história da Umbanda, tá? A Igreja Católica como religião oficial, se hoje tem preconceito contra o espiritismo, contra quem fala em espíritos, não sei o que, blá, 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 você avalie naquela época, gente. Era um preconceito que vocês não podem avaliar, tá certo? O preconceito era muito grande, era muito forte, tá certo? Então, chegou por Teles de Menezes, exatamente com o grupo familiar do Espiritismo, 17 de setembro de 1875.
E o primeiro periódico espírita no Brasil foi o Eco do Além Túmulo, em 8 de março de 1869, que foi enviado, inclusive, um dos números para Kardec, tá certo? Antes dele morrer, porque Kardec morreu, desencarnou, exatamente em 1869. Mas antes dele desencarnar, foi enviado uma cópia desse periódico, que era um jornalzinho que saía. E Kardec disse: a única preocupação que eu tenho é que eu nunca disse que o espiritismo era uma religião, e aqui me parece que eles estão tendenciando o espiritismo para uma religião. Mas o espiritismo é uma ciência filosófica com tendências à moral, quer dizer, com a moralização. E nós escrevemos o Evangelho segundo o Espiritismo porque o Sermão da Montanha é um tratado moral. Tá? Então Kardec já ficou com o pé atrás ali naquele momento. Mas quem fundou o Espiritismo no Brasil? A elite brasileira. Não foram os pobres, tá certo? Não foram os pobres. Vamos lá. O caldeirão cultural brasileiro é só um dos fatores que explicam a acolhida que o espiritismo teve aqui no Brasil, no país, né? A partir da metade do século XIX, quando a doutrina de Kardec chegou da França, com explicações para os casos extraordinários e assustadores que agitavam o mundo, porque o mundo todo estava em polvorosa com isso. Lembre-se também que essa era a época do positivismo, do materialismo, de Karl Marx. Tá certo? Lembre-se que essa era a época do positivismo, onde as pessoas estavam querendo se distanciar de religiões. Então, falar sobre espiritismo, inclusive Kardec teve suas obras queimadas em Barcelona, 300 exemplares do Livro dos Espíritos, foi feita uma fogueira pela Igreja Católica em Barcelona, como se fosse a Santa Inquisição. Eles queimaram livros em Barcelona. Então, veja, era uma época difícil, gente. A Igreja Católica querendo se reafirmar, perdendo poder, perdendo prestígio, e o Espiritismo querendo se colocar, e no Brasil todo um preconceito danado com tudo, em relação a tudo. E aí um cara que foi um destaque foi Dr. Bezerra de Menezes, que logo que chegou no Brasil, aí se espalhou para o Rio de Janeiro e etc e tal. Dr. Bezerra de Menezes foi o primeiro presidente da Federação Espírita Brasileira. Possui inteligência, bom senso, extraordinário e calma, e principalmente a alma caridosa. Quem merece o título de Allan Kardec brasileiro é Bezerra de Menezes. Aponta Marta Nunes Moura, vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, referindo-se ao médico dos pobres, que, reza a lenda, teria doado seu anel de formatura a uma mãe para ela comprar remédios para o filho adoentado. Então, Dr. Bezerra de Menezes também é muito importante. Guarda esse nome, porque tem tudo a ver com a história da Umbanda e o que eu vou contar para vocês a partir de agora, o preconceito sofrido por Zé Fernandino de Moraes e etc e tal. É muito boa essa história, gente. Eu acho essa história fantástica, maravilhosa, tá certo? Vamos lá. Então, Dr. Bezerra de Menezes, quem está no YouTube, acompanhando pelo YouTube, vai ver aí a foto do Dr. Bezerra de Menezes, né? Que inclusive Divaldo Pereira Franco incorpora Dr. Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra de Menezes, aconteceram algumas coisas, alguns fatos que vocês vão gostar muito dessa notícia do Dr. Bezerra de Menezes. Vamos lá. Fundação da Umbanda. Como foi que a Umbanda foi fundada, né? Zélio de Moraes, ou Zélio Fernandino de Moraes, para dizer o nome dele mais completo, tá certo? E a fundação da Umbanda, em 10 de abril de 1891, nasce no distrito de Neves, de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, Zélio Fernandino de Moraes, filho de Joaquim Fernandino Costa e Leonor Moraes, ou de Moraes. Tá? Ele aparece aqui junto com o caboclo das sete encruzilhadas, tá certo? É porque vocês não estão vendo nem do Instagram, nem do Facebook, mas no YouTube, quem tá me acompanhando pela live do YouTube tá vendo só a apresentação, tá certo? Em 1908, o jovem Zélio, né, então com 17 anos apenas, havia concluído o ensino médio
e preparava-se para ingressar na escola naval, visando seguir a carreira da Marinha. Entretanto, nessa mesma época, começou a apresentar um estranho comportamento que muito preocupava os seus pais. Coisa que acontece com a gente, né? Quem é médium sabe disso. Vez por outra, a gente começa a bugar, né? Sei lá, falar diferente, ter comportamento estranho e tal. E Zélio Fernandino de Moraes, que era um médium fenomenal, começou a ter comportamentos estranhos. Por vezes, arqueava o corpo e falava com um sotaque muito diferente do normal, parecendo um ancião. Em outras, assumia uma postura leve e rápida, com um olhar firme, parecendo conhecer todos os segredos da natureza. A preocupação de seus pais, conforme os ataques se tornaram frequentes, e quanto mais próxima se tornava a data de Zélio iniciar na Escola da Marinha, chamaram assim o doutor Epaminondas de Moraes, tio de Zélio, e diretor do Hospício de Vargem Grande. Disseram, o menino é doido, né? Não é assim que consideram a gente, né? Eu mesmo já fui chamado de doido várias vezes, porque, pô, eu, né, doido, bipolar, esquizofrênico, eu já fui chamado de muita coisa, gente. Porque, sei lá, o nosso comportamento não é igual ao de todo mundo, né? Nós somos bem diferentes das pessoas ditas normais, né? Nós somos normais, mas nós temos influências da espiritualidade. Então, Zélio era assim. E aí, doutor Epaminondas, para poder saber o que era que o menino tinha, né? E aí, vamos lá. O que é que aconteceu? Doutor Epaminondas, após dias de observação, devolveu o rapaz, devolveu o Zélio à família, dizendo que loucura não se enquadrava com aquilo que o molestava. Indicou que o levassem até um padre, pois o caso parecia ser de possessão. A família Moraes também dispunha de um padre católico e assim outro tio de Zélio foi chamado para vê-lo. Depois de observá-lo, decidiu fazer um exorcismo em Zélio, né? Mas sem sucesso. Tentou o exorcismo uma segunda vez, mas não atingiu êxito. Uma terceira tentativa foi feita, agora com vários sacerdotes. Porém, as manifestações continuavam, apesar de tudo, né? Apesar de todas as insistências, ainda continuavam as manifestações. Zélio ainda continuava manifestando lá os seus espíritos, né? Depois de algum tempo, Zélio começou a sofrer de certa paralisia, o que o deixou acamado por certo período. Em um determinado dia, sentou-se na cama, de repente, e disse, amanhã estarei curado. E no dia seguinte, levantou-se e caminhou normalmente, são e salvo, como se nada tivesse acontecido. Depois disso, sua mãe o levou a uma curandeira muito conhecida da região, Dona Cândida, que incorporava o espírito de um preto velho chamado tio Antônio. Esta entidade conversou com Zélio e, após suas rezas, revelou que ele possuía o dom da mediunidade. Vê, a velhinha já sacou a onda de Zélio, né? Porque já o espiritismo já tinha passado. Naquela época já existiam os cultos afros no Brasil, o catimbó no Rio de Janeiro, né? A macumba no Rio de Janeiro, o catimbó em Pernambuco, né? O candomblé já existia, alguns cultos de nação já existia ali por ali pelo Rio de Janeiro, tá certo? E aí ela disse que se tratava de mediunidade, tá certo? Revelou que era mediunidade e que ele deveria trabalhar para a caridade. O pai de Zélio, apesar de não ser espírita, ele não era espírita, alimentava grande simpatia pela doutrina de Allan Kardec. Assim, no dia 15 de novembro, decide levá-lo ao município vizinho, na Federação Espírita de Niterói. Lá, chegando, foram recebidos pelo presidente daquela entidade, senhor José de Souza,
que imediatamente conduziu Zélio até a mesa de trabalho. Imediatamente ele já foi botando, já dizendo que deve ser alguma coisa com o espírito mesmo. Vamos lá, né? Na Federação Espírita de Niterói, o que foi que aconteceu? Instantes depois, Zélio levantou-se e, tomado por força alheia à sua vontade, disse: aqui está faltando uma flor. E dirigiu-se imediatamente ao jardim do centro espírita, né? De onde voltou com uma flor que ajeitou criteriosamente no centro da mesa. Isso causou um grande tumulto entre os presentes, principalmente porque, enquanto isso acontecia, surpreendentes manifestações de caboclos e pretos velhos aconteciam no recinto. Os médicos que estavam lá começaram a manifestar caboclo, preto velho. Eu fico imaginando a situação, tá certo? Todo mundo se manifestando, os caboclos se manifestando, preto velho se manifestando e tudo mais, né? O senhor José de Souza, que era presidente, né, médium vidente, interpelou o espírito manifestado no jovem Zélio. E aproximadamente foi esse o diálogo ocorrido entre os dois. Presta atenção no diálogo que teve entre o seu José de Souza, que era presidente da Federação Espírita de Niterói, e o espírito que estava manifestado em Zélio Fernandino de Moraes. Presta atenção. Seu José de Souza perguntou: quem é você que ocupa o corpo desse jovem? E aí o espírito respondeu: sou apenas um caboclo brasileiro, né? Seu José de Souza foi lá e perguntou: você se identifica como um caboclo, mas vejo em você resto de vestes clericais, quer dizer, vestes de padre, vestes da religião católica, né? De quem tinha sido padre católico, bispo católico, alguma coisa desse tipo. O espírito, foi o que o espírito disse, né? Você se identifica como caboclo, né? Aí o espírito disse: o que você vê em mim são vestes de uma existência anterior. O que prova uma coisa muito interessante para todos que não entendem. Se nós somos espíritos encarnados, eu posso hoje me manifestar, plasmar uma imagem de um preto, mas numa encarnação passada eu fui um branco, médico, filósofo, qualquer coisa desse tipo. Ora, eu estou me manifestando como um preto velho, mas eu posso ter sido qualquer coisa. Então esse preconceito é uma bobagem. Mas a gente vai falar sobre isso. Boa noite, Dona Célia. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Genicléa. Boa noite, Renato. Boa noite todo mundo. Boa noite, Duda, que estava aí também. Boa noite todo mundo, gente. Boa noite todo mundo do YouTube também. Eu não estou vendo, porque eu estou com a tela aberta aqui. Então, ele perguntou, né? E aí ele disse assim: o que você vê em mim são vestes de uma existência anterior. Fui padre. Meu nome era Gabriel Malagrida. E, acusado de bruxaria, fui sacrificado na fogueira da Inquisição por ter previsto o terremoto que destruiu Lisboa em 1775. Mas em minha última existência física, Deus me concedeu... Veja que cara maravilhoso. Deus me concedeu o privilégio de ser caboclo brasileiro. Quer dizer, de ser um índio brasileiro, né? Aí José de Souza perguntou: e qual é o seu nome? Aí o espírito respondeu: se é preciso que eu tenha um nome, digam que eu sou o caboclo das 7 encruzilhadas, pois para mim não haverão caminhos fechados. Venho trazer a Umbanda, uma religião que harmonizará as famílias e perdurará até o fim dos tempos. Veja que coisa emocionante. Eu me arrepio todo, né? Eu estou aqui todo arrepiado. O pai João de Aruanda está aqui perto de mim, dando risada, porque eu estou com vontade de chorar já aqui, já estou emocionado. Porque é linda essa história, cara. Linda, linda, linda essa história. Vamos lá e continua o papo com o espírito, né? No desenrolar dessa entrevista, José de Souza, entre outras perguntas, interrogou se já não bastavam as religiões existentes. Disse assim: e já não bastam as religiões que tem por aí? Fazendo menção ao espiritismo, então praticado,
E foram estas as palavras do caboclo da seta encruzilhada. Foi o que ele disse. Deus, veja o que o caboclo da seta encruzilhada disse. Veja, coisa linda. Deus, em sua infinita bondade, estabeleceu na morte o grande nivelador universal. Rico ou pobre, poderoso ou humilde, todos se tornam iguais na morte. Mas vocês, homens preconceituosos, não contentes em estabelecer diferenças entre os vivos, procuram levar essas mesmas diferenças até mesmo além da barreira da morte. Porque não podem nos visitar esses humildes trabalhadores do espaço, se apesar de não haverem sido pessoas importantes na Terra, também trazem importantes mensagens do além. Por que não aos caboclos e pretos velhos, caso não foram eles filhos do mesmo Deus? Aí eu abro um parêntese aqui. A doutrina espírita recebeu uma lição maravilhosa. Depois disso, naturalmente, antes dessa manifestação de Zélio Fernandinho de Moraes, do Caboclo das Sete Encruzilhadas, Dr. Bezerra de Menezes, depois dessa manifestação, Dr. Bezerra de Menezes, por incontáveis vezes, apareceu nos centros espíritas para testar esse preconceito dos espíritas contra os espíritos mais humildes, de pretos velhos e etc e tal. E uma das vezes ele apareceu num centro espírita, que eu não vou citar o nome, para não ferir suscetibilidades, tá certo, espíritas, e ele aparece no centro espírita como um preto velho quando se manifesta. O dirigente da mesa pergunta a ele: quem é o senhor? Ele disse: eu sou o preto Pai Benedito Misifio. E aí o dirigente da mesa mediúnica disse: aqui o senhor não pode se comunicar porque o senhor é um espírito atrasado. Disse: mas Misifio, o velho tem uns recados bons para dar, umas mensagens boas para dar para vocês. O dirigente da mesa mediúnica continuou insistindo e dizendo: aqui o senhor não pode, por favor, se retire do nosso ambiente, porque aqui o senhor não tem guarida. O preto velho desincorporou, foi ali na esquina e voltou já já, e incorporou novamente no outro médium e disse: aqui quem fala é Dr. Bezerra de Menezes. E provou, né, que era Dr. Bezerra de Menezes, dando detalhes e etc e tal. Doutor Bezerra de Menezes, o senhor por aqui? Aí doutor Bezerra de Menezes disse: mas eu já estive aqui há mais ou menos uns 15 minutos atrás. E aí ele disse assim: mas o senhor já esteve aqui? Ele disse: tive aqui há mais ou menos uns 15 minutos atrás, só que eu me apresentei como Pai Benedito de Angola e vocês disseram que não atendem pretos velhos. Vocês devem deixar de preconceitos. Porque os espíritos, eles são reencarnações de homens. Então eles podem ter sido pretos, brancos, pobres, ricos, filósofos, matemáticos, médicos, engenheiros ou qualquer coisa que o valha. Então esse preconceito é infundado e ilógico. Mulher, homem, seja lá o que for, espírito é espírito. Se ele tem uma mensagem importante a dar, em qualquer canto, em qualquer casa, ele deve falar. Mas vamos seguir com a história, porque essa aí é uma grande lição que os espíritas deveriam aprender já. Alguns já aprenderam, tá? Eu não vou ser injusto para dizer que todo mundo é assim, mas tem muita gente que ainda diz: oxe, espírito de preto velho é porque é atrasado. É espírito atrasado, é espírito que não tem o que apresentar a gente. Já ouvi muito esse discurso, tá? Eu mesmo tinha esse discurso. Por que não vem falando certo? Por que é que vem falando misifio? Vosso não ser? Por que é que vem falando desse jeito? Porque ele quer mostrar a humildade dele. Ele não quer falar difícil. Eu, por várias vezes, inclusive até uma das médios que frequenta aqui o nosso SEC, ela disse: olha, no centro espírita onde eu estava, eu achava que não era médium. Porque lá
As mensagens espirituais dos médiuns, dos espíritos que incorporavam, davam aquelas mensagens com aquelas palavras rebuscadas, né? Com aquelas palavras bem elaboradas. E como os espíritos que vinham por mim não tinham essas palavras bem elaboradas, eu achava que eu não era médium, que o que eu estava recebendo e os espíritos querendo falar, aquilo ali era coisa da minha cabeça. E quando ela chegou aqui, eu digo, não, minha filha, não é coisa da sua cabeça, não. Os espíritos estão querendo falar por você. É Dona Maria, que ela incorpora aqui, são outros espíritos e tal, que tem um linguajar mais simples, mas de uma sabedoria muito grande, de um conteúdo moral muito grande, que foram muitas vezes filósofos que passaram por encarnações com muita cultura, mas que, ora, plasmado num perispírito mais humilde e quer se apresentar daquela forma, inclusive para dar lições a nós, médiuns, de que nós devemos ser mais humildes, que nós devemos ser mais compreensivos, mais amorosos, menos orgulhosos, menos vaidosos nas nossas incorporações, nas nossas escritas, quando nós psicografamos, etc e tal. Inclusive nas próprias incorporações, que as pessoas acham que só a incorporação que vale é quando você muda a voz, é quando você... Aí começa o processo de animismo, misticismo e tal, porque não é assim. As pessoas precisam estudar mais a mediunidade, entender como ela funciona, quais são os seus mecanismos. É por isso que a gente aqui estuda a mediunidade, né? Nós temos vários aí estudantes da mediunidade acompanhando a nossa live. A seguir, fez uma série de revelações, o Caboclo da Sete Encruzilhadas, sobre o que estava à espera da humanidade. Presta atenção no Caboclo da Sete Encruzilhadas, o que ele falou. Veja, um espírito humilde, que tinha sido padre em outra encarnação, que tinha sido queimado pela Inquisição. O que foi que o Caboclo da Sete Encruzilhadas falou em 1908, portanto, antes da Primeira Guerra Mundial, antes da Segunda Guerra Mundial. Foi o que ele falou. Esse mundo de iniquidades, mais uma vez será varrido pela dor, pela ambição do homem e pelo desrespeito às leis divinas. As mulheres perderão a honra e a vergonha, e o vil metal comprará caracteres, e o próprio homem se tornará afeminado. Veja, lógico que isso era um preconceito da época, né, gente? Vocês têm que entender que aquilo ali era uma época mais machista e tal, e o homem, na realidade, o espírito naquele momento foi, assim, um pouco preconceituoso. Naquela época tinha isso, tá certo? Uma onda de sangue varrerá. Veja o que ele disse. Uma onda de sangue varrerá a Europa, e quando todos pensarem que o pior já foi atingido, uma outra onda muito pior do que a primeira voltará a envolver a humanidade em um único engenho militar. Será capaz de destruir em segundos milhares de pessoas. Prevendo algumas coisas que a gente vai ver, né? O homem será uma vítima de sua própria máquina de destruição. Amanhã, na casa onde o meu aparelho, que era o médium, né, mora, haverá uma mesa posta a todas e qualquer entidade que queira se manifestar, independente daquilo que haja sido em vida. Todos serão ouvidos, e nós aprenderemos com aqueles espíritos que souberem mais, e ensinaremos aqueles que souberem menos, e a nenhum viraremos as costas, nem diremos não, pois essa é a vontade do Pai. Veja só, ele aí previu a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e que na Segunda Guerra Mundial teria duas bombas, a de Hiroshima e Nagasaki. Veja só que espírito era esse. Veja, vamos lá. E aí José de Souza foi perguntar ao espírito, né? E que nome darão a essa nova igreja? Desdenhando do espírito, né? Tirando onda com o espírito. E aí o caboclo respondeu: Tenda Nossa Senhora da Piedade, pois da mesma forma que Maria amparou nos braços o filho querido, também serão amparados aqueles que se socorrerem na Umbanda. A denominação tenda foi assim justificada pelo caboclo. Igreja, templo, loja dão um aspecto de superioridade, enquanto
tenda lembra uma casa humilde. Ao final dos trabalhos, o caboclo das 7 encruzilhadas pronunciou a seguinte frase: levo daqui uma semente e vou plantá-la nas Neves, né, no município das Neves, onde ela se transformará em árvore frondosa, que foi o município onde Zélio Fernandino de Moraes nasceu. Tá certo? Vamos lá. O senhor José de Souza fez ainda uma última pergunta. Pensa o irmão que alguém irá assistir ao seu culto, desafiando o espírito, né? Ao que o caboclo respondeu: cada colina de Niterói atuará como porta-voz, anunciando o culto que amanhã iniciarei. Veja que coisa linda. E aí, veja só, o primeiro trabalho umbandista, né? Então, no dia 16, logo no outro dia, 16 de novembro de 1908, às 20 horas, na rua Floriano Peixoto, número 30, no distrito das Neves, município de São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro, na sala de jantar da família Moraes, o caboclo baixou um grupo de curiosos kardecistas e dirigentes da Federação Espírita de Niterói estavam presentes para verem como seriam essas incorporações. Para eles, indesejáveis ou injustificáveis, né? Logo após a incorporação, o caboclo foi atender a um paralítico, curando o paralítico imediatamente. Várias pessoas doentes ou perturbadas tomaram passes e algumas se disseram curadas. O diálogo do caboclo das 7 encruzilhadas havia provocado muitas especulações e alguns médios que haviam sido banidos das mesas kardecistas por haverem incorporado caboclos, crianças ou pretos velhos, solidarizaram-se com aquele jovem que parecia não estar compreendendo o que lhe acontecia e que de repente via-se como líder de um grupo religioso. Obra essa que só terminaria com a sua morte, mas que suas filhas Zélia de Moraes e Zilmeia de Moraes prosseguiram com o mesmo afã. O caboclo das 7 encruzilhadas avisou que subiria para dar passagem a outra entidade que desejava se manifestar. Zélio, então, incorpora outra entidade, que era Pai Antônio, seu preto velho. Vamos lá. Pai velho, Pai Antônio. Tá? O preto velho, Pai Antônio. Assim, manifestou-se o espírito do velho ex-escravo, que parecia se sentir pouco à vontade em meio a tanta gente. Recusando-se a permanecer na mesa onde ocorrera a incorporação, preferia passar despercebido, humilde, curvado. Essa entidade mostrou-se tão pouco descontraída que logo despertou um profundo sentimento de compaixão e solidariedade entre os presentes. Perguntado por que não se sentava à mesa com os demais irmãos encarnados, respondeu. Foi que o pai Antônio respondeu, né? Disse assim: nego não senta não, meu senhor. Nego fica aqui mesmo. Isso é coisa de senhor branco e negro não tem que se respeitar. Veja, ainda mantendo aquela questão do escravo. Veja que coisa linda, né? Um abraço aí, um grande abraço, Málica Fittipaldi. Era a primeira manifestação desse espírito iluminado. Málica disse assim, a Umbanda é iluminada. E é mesmo, Málica. É iluminada mesmo. Era a primeira manifestação desse espírito iluminado. Mas a morte, que não muda ninguém, nem para o bem, nem para o mal, não havia afastado desse injustiçado o medo que ele tantas vezes sentiu ante a prepotência do branco escravagista e ante a insistência dos presentes. Disse: não carece se preocupar não, nego fica no toco, que é o lugar de nego. Veja que humildade, que coisa linda, cara. Procurava assim demonstrar que se contentava em ocupar um lugar mais singelo, para não melindrar nenhum dos presentes. Indagando sobre seu nome, disse que era Tonho, um preto escravo que na senzala era chamado de Pai Antônio. Surgiu assim a forma de chamar os pretos velhos de pai.
Porque pai Antônio disse assim, eu era chamado de pai na minha tenda, né? Na minha senzala. E aí surgiu essa mania de chamar os pretos velhos de pai. Perguntado sobre como havia sido a sua morte, disse que havia ido à mata apanhar lenha, sentiu alguma coisa estranha, sentou-se e nada mais lembrava. Sensibilizado com tanta humildade, alguém lhe perguntou respeitosamente, vovô, o senhor tem saudade de alguma coisa que deixou ficar na terra? E esse respondeu, da minha cachimba, quer dizer, do cachimbinho dele, né? Nego, que é o pito que deixou no toco. Manda moleque buscar, o moleque, né, buscar. Grande espanto tomou conta dos presentes, era a primeira vez que um espírito pedia alguma coisa de material. E a surpresa logo foi substituída pelo desejo de atender o pedido do velhinho. Mas ninguém tinha um cachimbo para lhe ceder naquele momento. Na reunião seguinte, né, muitos pensaram no pedido e uma porção de cachimbos, tá, dos mais variados tipos apareceu nas mãos dos frequentadores da casa, incluindo alguns médiuns que haviam sido afastados das mesas kardecistas, justamente porque haviam permitido a incorporação de índios, pobres ou pretos, com aquele e que solidários buscavam na nova casa, a tenda Nossa Senhora de Piedade, a oportunidade que lhes fora negada em seus centros de origem. A alegria do velhinho em poder pitar novamente seu cachimbo logo seria repetida, quando os outros médios já mencionados também passariam livremente a permitir a presença de seus caboclos, de seus pretos velhos e demais entidades consideradas não doutas, 10 pelos kardecistas de então, pobres, tolos, preconceituosos que confundiam cultura com bondade. Quer dizer, cultura não tem nada a ver com bondade, gente. A coisa mais linda do mundo é isso, a gente precisa entender, uma coisa não tem a ver com a outra. A gente vê, sei lá, a bondade de Pai João de Aruanda, aqui quando o Pai João se manifesta através de mim. É a coisa mais linda do mundo, as pessoas choram. Quando através das nossas assistências, através dos nossos tratamentos ao pessoal de São Paulo, que eu incorporo o Pai João, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, em todos os estados brasileiros que a gente faz os tratamentos apométricos, que Pai João vem dando os conselhos, o pessoal chora, né, à distância com os tratamentos apométricos. Porque a mensagem é linda, sempre é linda e maravilhosa. Quando o Pai João conversa com o pessoal aqui, o pessoal se debulha, né, velho? Diz, meu Deus, que espírito é esse, velho? Embora ele seja muito firme, muito direto, muito objetivo, mas ele é muito carinhoso, muito humilde, muito gente boa. Sei lá, é um doce de espírito, né? Então, foram essas entidades que apareceram. Algumas regras do caboclo, porque aí o caboclo voltou da seta encruzilhada em algumas outras reuniões. No final dessa reunião, onde Pai Antônio apareceu e pintou seu cigarro, o caboclo ditou algumas regras para a sequência dos trabalhos, inclusive atendimento absolutamente gratuito. Então, Umbanda é de graça. Umbanda não cobra nada a ninguém pelos seus trabalhos espirituais. Uso de roupas brancas e simples. Sem o som de atabaques, porque na época não tinha o som de atabaques. Por quê, gente? Porque os atabaques incomodavam a vizinhança e vocês têm que entender, a Igreja Católica ainda era a religião oficial do governo brasileiro. Então, a Umbanda, inteligentemente, não queria de jeito nenhum incomodar e nem criar uma celeuma. Então a primeira coisa foi fundar a tenda Nossa Senhora da Piedade, quer dizer, já um nome católico, já para poder fazer ali uma política, né, para não atingir. E nem quis sons de atabaque para não incomodar a vizinhança e não chamar a atenção. Era, afinal de contas, uma religião que estava nascendo ali naquele momento, precisava ter todo um equilíbrio para não atingir a suscetibilidade, né, o preconceito de ninguém. Então, a Umbanda gratuito, roupa sem o som de atabaques e nem palmas ritmadas, sendo os cânticos baixos e harmoniosos. Málica perguntou alguma coisa aqui. Espíritos elevados
iniciadores da Umbanda que necessariamente não estão necessitados de matéria física como um cachimbo. Isso é verdade, Málica. Alguns não, mas outros sim, e a gente doa sim os cachimbos e eles utilizam a fumaça para poder fazer dispersões. A gente vai falar sobre isso também. Quem sabe para acolher pessoas simples que não conseguem acompanhar os estudos mais completos do kardecismo. Também isso, Marca, mas isso também denota um elitismo, né? Dentro da Umbanda se acolhe a todos, na Umbanda se acolhe a todos. É por isso que o Caboclo da Seta Encruzilhada vai falar sobre isso. Vamos lá. A esse novo culto que se estruturava nessa noite, ele denominou de Umbanda, que seria a manifestação do espírito para a prática da caridade. É importante ressaltar que inicialmente o caboclo chamou o novo culto de Alabanda, mas considerando que não soava bem a sua vibração, substituiu por a Umbanda e posteriormente foi readaptado para Umbanda. A história se encarregou de mostrar e provar a exatidão das previsões dos caboclos das Sete Encruzilhadas. As duas guerras mundiais, as bombas atômicas lançadas em Hiroshima e Nagasaki, como eu falei, e a grande degeneração da moral, o poder do dinheiro e o total desrespeito à vida humana são provas incontestáveis do poder de clarevidência do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Vamos lá. Raízes do culto umbandista. Da mesma forma, aí vem aí sua questão, Mário. Da mesma forma que o cachimbo foi introduzido já na primeira sessão umbandista, assim seguiram outras contribuições nas sessões seguintes. Por exemplo, quando surgiu a informação de que os índios foram quem descobriram os primeiros as propriedades do fumo, eles elaboravam um enorme charuto para ser usado coletivamente por todos os participantes em seus cultos religiosos, sendo, dessa forma, uma espécie de planta sagrada. Assim, foi rapidamente incorporado o charuto para os trabalhos dos caboclos, lembrando que o uso do fumo pelas entidades incorporadas tem um efeito, aí onde está a história, viu, Márica? Purificador, tá certo? Quando estas atendem algum consulente com problemas espirituais. A fumaça, aí é onde está a história. Dentro do espiritismo não é utilizado. Quando os espíritos de pretos velhos, eles entendem e fazem de uma outra forma. Podia ser feito também na Umbanda? Podia. A tendência é que no futuro isso acontece, tá? Isso aconteça, né? Desapareçam os artigos de fumo, desapareçam as bebidas, essas coisas todas. Mas, por enquanto, nosso nivelamento, 99,99% dos espíritos que estão lá na espiritualidade são pessoas do terra a terra, são pessoas ainda agarradas à matéria, agarradas ao que nós passamos por aqui, aos vícios e costumes daqui. Então, o fumo e a bebida utilizada para dispersar energias funciona assim porque os espíritos ainda são esses espíritos que têm os mesmos costumes daqui, tá certo? Assim foi rapidamente incorporado o charuto, o trabalho. A fumaça age como desagregador de maus fluidos, atingindo o corpo astral dos espíritos obsessores, que se incomodam porque são terra a terra. Além disso, a fumaça produzida pelos charutos e cachimbos criam um escudo de proteção para a aura do médium, porque os espíritos, vou repetir, 99,99% dos espíritos são terra a terra. Eles sentem esse bloqueio energético, tá? Eu fui perfeitamente porque que acontece o uso dos artigos de fumo, o uso da bebida e etc e tal. Porque os espíritos que estão lá são os mesmos espíritos que morreram há pouco tempo aqui e têm esses mesmos vícios. E se impressionam quando as entidades do bem utilizam essa energia, porque espírito não fuma e espírito não bebe. Mas o espírito utiliza essas energias fluídicas retiradas de nós, do nosso duplo etérico, esse ectoplasma, produzem uma barreira de proteção baseada nessa fumaça e nesse teor, nessa estrutura alcoólica que a gente vai falar agora.
Por extensão desses novos hábitos trazidos para o culto umbandista, passou-se a oferecer doces para crianças incorporadas. Assim, com o passar do tempo, foram sendo absorvidas pelo culto tanto outros costumes como bebidas, roupas, comidas e ferramentas, mas sempre com um único objetivo: tratar os visitantes espirituais como velhos e queridos amigos, coisa que verdadeiramente o são. Com a liberdade trazida pelo caboclo das sete encruzilhadas, as pessoas afugentadas da elitizada mesa kardecista, tá? De então, passaram a frequentar a nova religião. Quem tinha sido jogado para fora, expulso do kardecismo, porque naquela época era expulso mesmo, até hoje são, tá certo? Não são expulsos diretamente, mas são expulsos implicitamente, tá certo? Mas pelo culto do costume bebida, roupas, comidas, mas sempre com um único objetivo. Com a liberdade trazida pelo cabeça das sete encruzilhadas, as pessoas afugentadas da elitizada mesa kardecista de então passaram a frequentar a nova religião. Uma significativa parcela dessas pessoas era da raça negra, que na época tinha muito, até hoje tem, tá certo? O que fez com que a Umbanda passasse a contar com boa parte de médiuns dessa raça, que se sentiram muito à vontade pela ausência de preconceitos. Esses médiuns começaram a enriquecer o ritual umbandista com prática dos cultos africanos, principalmente do candomblé. Então, o que o espiritismo rejeitava como ritos e tal, não, o espiritismo não tem rituais. Isso é conversa fiada, né? Se a gente perceber direitinho, o que é a prece antes do começo da reunião? O que é a utilização do magnetismo, tudo isso é ritual. Não utiliza imagem. Como não utiliza? Pode olhar nas paredes dos centros espíritas, André Luiz, Joana de Anjos, Bezerra de Menezes, todos eles lá, pendurados na parede. Agora Chico Xavier, tá todo lá, todo mundo. Aí as imagens. Tá? Então isso é tudo bobagem. Vamos respeitar a religião dos outros. Aquela humildade, aquilo ali é para simbolizar e você dirige a sua energia, né? As pessoas que trabalham principalmente com energia sabem o que é dirigir uma energia a um objeto, isso se chama psicometria e isso aí funciona sim, tá certo? As entidades e as imagens, elas ficam sim impregnadas daquela energia e quando você se direciona a ela, você recebe sim sua bênção dali, né? Baseada na bênção do próprio espírito que está ali, lhe banhando de fluidos positivos, de energias positivas, de magnetismo puro. É assim que funciona. Vamos lá. Cultos africanos, principalmente candomblé, de onde veio a prática do sincretismo dos orixás com santos católicos. Porque aí, nesse processo, o catolicismo entrou também, lógico, porque, lógico, eu vou brigar com a Igreja Católica, então os pretos e tal, para poder colocar nas suas casas, nos seus locais e etc., começaram naturalmente, de forma muito natural mesmo, a sincretizar um santo. Por exemplo, São Jorge com Ogum, São Sebastião com Oxóssi, Santa Bárbara com Yansan, e por aí vai. E isso facilitou essa comunicação, tá? Isso é fantástico. Bases principais da Umbanda, né? A Umbanda se baseia em que? Por isso que eu digo que a Umbanda é uma religião universalista ou uma filosofia universalista. No candomblé, primeiro, espiritismo, porque nasceu no espiritismo, do preconceito do próprio espiritismo, mas utiliza muito do espiritismo. Alguns cultos de Umbanda são muito conectados ao espiritismo, tá certo? Se parece muito com a casa espírita, porque só diferencia mesmo as roupas e as manifestações. Mas tem a leitura do Evangelho, utilizam muitos livros de Kardec, etc. Outros já são mais conectados ao candomblé. Cada um tem sua tendência e todos são fantásticos. Veja, a única coisa que a Umbanda, ela é única nos seus na estrutura dos seus princípios, que é
a manifestação dos espíritos pela prática da caridade, jamais fazer o mal e jamais demandar contra ninguém sem cobrar, nunca, sempre fazer os serviços sem cobrar. O restante tudo você pode fazer na Umbanda. Você pode juntar qualquer credo, qualquer crença, qualquer coisa na Umbanda, os estelares. Você pode botar os espíritos da floresta, você pode botar os orientais, você pode botar, sei lá, meditação budista, você pode botar os cultos da ayahuasca, tudo pode entrar na Umbanda. Só que não pode entrar o mal, a cobrança de dinheiro, cobrar por serviços espirituais, fazer demandas, fazer coisas contra o outro, amarrações, esse tipo de coisa. Isso não é da Umbanda. Prestem atenção. Outra coisa a Umbanda é cristã. A gente vai ver que vai ser o próximo episódio da próxima segunda-feira. Tá certo? Mas a gente vai falar sobre isso ainda. Catolicismo, por conta do sincretismo religioso, e muitas vezes em nossos firmamentos dos trabalhos, para os orixás, para as entidades, para os caboclos e pretos velhos, nós rezamos sim o Pai Nosso, a Ave Maria, o Santo Anjo. Nós utilizamos as orações católicas também, mas muito mais as orações do coração, que vem de dentro, não são palavras repetidas apenas, tá certo? São as palavras do coração. Gente, eu vou sair só um pouquinho aqui para pegar um carregador de bateria, porque essa bateria aqui tá dando uma falhada aqui. Só um momento. Pronto, agora estamos seguros. Consegui. Porque não deu para carregar esse telefone todo e a live está sendo grande, né? Eu nem esperava. E também, além do catolicismo, os cultos ameríndios. Quer dizer, todos esses cultos que englobam as culturas dos índios, né? As culturas que são próprias dos países que fazem parte dessa estrutura, tanto do Brasil quanto dos outros países, etc. Tanto é que nós temos muito dessa coisa da ayahuasca, da América Central e etc. Tá tudo na Umbanda, tá tudo na Umbanda. É muito interessante porque tem essa coisa maravilhosa, tá certo? Vamos lá. Do Candomblé, alguns costumes e ritos, né, que foram introduzidos. Foram introduzidas algumas comidas de santo, atabaques, agogôs e outros instrumentos musicais, porque ritmavam e levavam à facilitação do transe mediúnico, que é diferente. Os trabalhos de Umbanda em mediunidade são bem diferentes do trabalho espírita, bem diferentes. Eu digo porque eu já vivenciei, eu tenho 34 anos de espiritismo. Tenho apenas 4 de Umbanda, mas o que eu presenciei em Umbanda é totalmente diferente do espiritismo, tá? E eu sei o que é um trabalho apométrico, eu sei o que é uma gira de Umbanda e eu sei o que é uma mesa kardecista de mediunidade. Eu sei o que são essas 3 coisas. Você pode ter certeza, uma não tem nada a ver com a outra, quer dizer, e tem a ver, porque os espíritos aparecem de todo jeito, mas a metodologia e a estrutura é completamente diferente. Agogôs e outros instrumentos musicais. Esses fatos ocorreram com as tendas surgidas da Tenda Nossa Senhora da Piedade, fundadas posteriormente com a colaboração de Zélio e o Caboclo das 7 Encruzilhadas. Vale lembrar que na Tenda Nossa Senhora da Piedade nunca foram admitidos nem instrumentos e nem palmas ritmadas. Nunca foi, até hoje, tá? Outro elemento fundamental advindo da raça negra e do candomblé são as oferendas.
as obrigações para os orixás. Agora eu estou fazendo o curso de sacerdócio, estou no meio do curso de sacerdócio e estou aprendendo a fazer as obrigações para os orixás, porque eu, como sacerdote, vou ter que fazer as obrigações para os meus orixás, tá certo? Entre os africanos, o hábito de se fazer oferendas a eles era muito comum. E este costume continuou entre os negros escravos que sempre prestavam uma oferenda para os orixás, normalmente alguma coisa subtraída do dono da fazenda. E como o único horário em que os negros podiam prestar seus cultos era à noite, eles se embrenhavam nas matas, chegando ao leito de um rio, ou pé de uma cachoeira, montanha ou pedreira, para assim deixarem suas oferendas e rapidamente retornarem à senzala. Isso explica o costume que temos hoje de fazer obrigações aos orixás em domínios naturais, principalmente na parte da noite. Tá certo? O caboclo das sete encruzilhadas. Aí, para falar do caboclo, né? Para compreendermos essa parte, eu vou ler aí uma parte do capítulo 23 do livro O Espiritismo, a Magia e as Sete Linhas de Umbanda, do escritor Leal de Souza. Leal de Souza era um pesquisador muito sério do espiritismo e também muito ligado à tenda Nossa Senhora de Piedade e ao caboclo das sete encruzilhadas. Se alguma vez tenho estado em contato consciente com algum espírito de luz, esse espírito é sem dúvida aquele que se apresenta sob o aspecto agreste e o nome bárbaro de caboclo das sete encruzilhadas. Sentindo-o ao nosso lado, pelo bem-estar espiritual que nos envolve, pressentimos a grandeza infinita de Deus e, guiados pela sua proteção, recebemos e suportamos os sofrimentos com uma serenidade quase ingênua, comparável ao elevo das crianças nas estampas sacras, contemplando na beira do abismo, sob as asas de um anjo, as estrelas no céu. O caboclo das sete encruzilhadas pertence à falange de Ogum e, sob a irradiação da Virgem Maria, desempenha uma missão ordenada por Jesus. O seu ponto emblemático representa uma flecha atravessando um coração de baixo para cima. A flecha significa direção, o coração, o sentimento, e o conjunto, a orientação dos sentimentos para o alto, para Deus. Estava nesse espírito no espaço, no ponto de interseção de sete caminhos, chorando sem saber o rumo a tomar, quando lhe apareceu, na sua inefável doçura, o próprio Jesus, que, mostrando-lhe uma região da terra, as tragédias da dor e os dramas da paixão humana, indicou-lhe o caminho a seguir como missionário de consolo e redenção. Em lembrança desse incomparável minuto de sua eternidade e para se colocar no nível dos trabalhadores mais humildes, o mensageiro do Cristo tirou seu nome do número dos caminhos que o desorientavam, ficou sendo o caboclo das sete encruzilhadas. Foi exatamente por conta desse encontro com Cristo que ele colocou o nome dele mesmo de caboclo das sete encruzilhadas. Iniciou assim a sua cruzada, vencendo na ordem material obstáculos que se renovam quando vencidos, e dos quais a maior é a qualidade das pedras com que se deve construir um novo templo. Entre a humildade e a doçura extremas, a sua piedade se derrama sobre quantos o procuravam, né, naquela época. E não poucas vezes escorre pela face do médium as lágrimas que expressam a sua tristeza diante dessas provas inevitáveis das quais as criaturas não podem fugir. A sua sabedoria se avizinha da onisciência. O seu profundíssimo conhecimento da Bíblia e das obras dos doutores da igreja autorizam a suposição de que ele, em alguma encarnação, tenha sido sacerdote. Porém, a medicina não lhe é mais estranha do que a teologia. Acidentalmente, o seu saber se revela.
uma ocasião para justificar uma falta por esquecimento de seus auxiliares humanos, explicou minucioso o processo de renovação das células cerebrais, descreveu os instrumentos que servem para observá-las e contou numerosos casos de fenômenos que atingiram como foram tratados da Grande Guerra descrita em 1914. Quer dizer, ele também foi médico, tá certo? Porque ele descrevia aspectos de uma cirurgia complexa. Tá certo? Veja que coisa interessante. Também para trazer os seus discípulos compreenderem o mecanismo dos sentimentos, se assim posso expressar-me, explicou a teoria das vibrações e dos fluidos. Numa ascensão gradativa, na mais singela das linguagens, ensinou a homens de cultura desigual as transcendentes leis astronômicas. De outra feita, respondendo à consulta de um espírita que é capitalista em São Paulo e representa interesses europeus, produziu um estudo admirável da situação financeira para a França pela quebra do padrão do ouro na Inglaterra. A linguagem do Caboclo das Sete Encruzilhadas varia de acordo com a mentalidade do seu auditório. Quer dizer, o cara tem, esse espírito é de elevado conhecimento, tá certo? Veja só, ora, chão, né? Ora simples, ora sem nenhum atalho, ora fulgurante, nos arrojos da alta eloquência, nunca desce tanto que se abastarde, nem se eleva demais que se torne inacessível às pessoas. Quer dizer, ele se faz compreender o tempo todo. A sua paciência de mestre é como sua tolerância de chefe, ilimitada. Leva anos a repetir em todos os tons, por meio de parábolas, de narrativas, o mesmo conselho, a mesma lição, até que o discípulo, depois de tê-lo compreendido, comece a praticá-lo. A sua sensibilidade ou perceptibilidade é rápida, surpreendente. Resolvi certa vez explicar os 10 mandamentos da lei de Deus para os meus companheiros. E à tarde, quando me lembrei da reunião da noite, procurei, concentrando-me, comunicar-me com o missionário de Jesus, pedindo uma sugestão, uma ideia, pois não sabia como discorrer sobre o mandamento primeiro. Ao chegar à tenda, encontrei o seu médium que viera apressadamente das Neves, do município de São Gonçalo, por uma ordem recebida à última hora, e o Caboclo da Sete Encruzilhada, baixando em nossa reunião, discorreu 14 espontaneamente sobre aquele mandamento. Concluindo, disse-me: agora, nas outras reuniões, podeis explicar aos outros como é o vosso desejo. Quer dizer, ele sabia de tudo. Era um espírito de elevadíssimo grau de conhecimento, de tudo, religioso, filosófico, médico, científico e tal, e estava na Umbanda para acolher os mais humildes, tá? Portanto, Umbanda é religião de pessoas humildes, mas que nós estamos agora no TWeb, Tenda de Estudos Umbandistas Eurípides Bassanunfo, mesclando, né, o conhecimento espírita e explicando Umbanda de uma forma mais espírita, mas também admitindo todos os ritos, costumes e explicando o porquê desses costumes para poder adaptar a essa espiritualidade mais humilde que está na erraticidade, na intermissividade. Quem está na intermissividade é o povão. Não são grandes oradores espíritas, nem intelectuais espíritas que estão na intermissividade. Muitas vezes uma palestra espírita faz dormir os humildes, tá certo? Então, do que adianta falar bonito e tal, tá numa mesa mediúnica onde os médiuns não se concentram, porque as palavras dos espíritos que estão ali se comunicando nada calam fundo na alma, só são palavras bonitas, né? Vamos lá. Esse caso se repetiu. Havia a necessidade de falar sobre 7 linhas de Umbanda e incerto sobre a de Xangô, implorei mentalmente o auxílio desse espírito e de novo o seu médium, por ordem de última hora, compareceu à nossa reunião, na qual o grande guia esclareceu numa locução transparente as nossas dúvidas sobre essa linha. A primeira vez em que
os videntes o vislumbraram no início de sua missão, ele se apresentou como um homem de meia idade, a pele bronzeada, vestindo uma túnica branca, atravessada por uma faixa que brilhava em letras de luz. A palavra Caritas. Depois, por muito tempo, só se mostrava como caboclo, utilizando tanga de plumas e demais atributos como pajés silvícolas. Passou mais tarde a ser visível na alvura de sua túnica primitiva, mas há anos acreditamos que só em algumas circunstâncias se reveste de forma corpórea, pois os videntes não o veem, e quando a nossa sensibilidade e outros guias assinalam a sua presença, fuge no ar. Uma vibração azul e uma claridade dessa cor paira no ambiente. Para dar desempenho à sua missão na Terra, o Caboclo das Sete Encruzilhadas fundou 4 tendas em Niterói, e nesta cidade e outras foram das 2 capitais, todas das linhas brancas de Umbanda e da Demanda, tá certo? E o legado de Pai Zélio de Moraes, para a gente concluir tudo isso. Disse o grande umbandista W.W. da Mata e Silva, Zélio de Moraes, que foi o fundador junto com o Caboclo das Sete Encruzilhadas, foi um médium exemplar e com o Caboclo das Sete Encruzilhadas se conjugaram em uma brilhante missão. Foram vanguardeiros ostensivos que plantaram as primeiras sementes de reação e do protesto doutrinário contra as práticas fetichistas das matanças e dos sacrifícios às divindades. O Caboclo das Sete Encruzilhadas, muitas vezes chamado o chefe por seus adeptos, nunca permitiu que seu médium recebesse qualquer remuneração pelos trabalhos espirituais realizados por ele. Zélio nunca exerceu a mediunidade como profissão, trabalhando para sustentar a família, e diversas vezes contribuía para a manutenção das tendas fundadas pelo Caboclo. Em 1967, após 59 anos de atividade junto à tenda Nossa Senhora da Piedade, Zélio decidiu passar a direção dos trabalhos para suas filhas Zélia e Zilmeia, e passou a viver em Boca do Mato, no município de Cachoeira do Macacu, a 160 quilômetros do Rio de Janeiro, com a sua esposa Dona Isabel. Nesse recanto privilegiado da natureza, continuou a atender os necessitados do corpo e da alma na cabana de Pai Antônio. O radialista, escritor e presidente da Federação Umbandista do Grande ABC, Ronaldo Linares, foi seu amigo por muitos anos e registrou a última mensagem do Caboclo da Sete Encruzilhada através do seu médium. Meus irmãos, sejam humildes, tragam o amor no coração para que sua mediunidade possa receber espíritos superiores, sempre afinados com as virtudes que Jesus pregou na terra, para que os necessitados possam encontrar socorro nas nossas casas de caridade. Aceite meu voto de paz, saúde e felicidade, com humildade, amor e carinho. Depois de 66 anos de mediunidade, Zélio desencarnou em um sábado, dia 3 de setembro de 1975, deixando como legado uma religião que socorre a todos, sem distinção, mesmo desencarnados. E é a nossa responsabilidade levar adiante a bandeira de Oxalá, que é Jesus, que ele nos entregou, de forma que possamos ser o exemplo e a prova da glória e da grandeza da Umbanda. E aí, na próxima semana, na próxima segunda-feira, nós vamos falar sobre desmistificando a Umbanda. Tá certo, gente? Então, gente, cara, muito bom conversar com vocês. Foi maravilhoso essa live. A primeira pelo YouTube. Provavelmente pelo YouTube ninguém me viu. Foi quase 1h30 de live. 1h e 27 minutos agora. Eu sei que, sei lá, é muito tempo de live. Mas, cara, é a história da Umbanda, cara. É a história maravilhosa de Umbanda. E para a semana vamos saber se Umbanda é cristã, se faz o mal,
Se prepara a demanda. Eu já falei para vocês que não, né? Que Umbanda é caridade, que Umbanda é a prática do espírito, é a comunicação dos espíritos, a manifestação dos espíritos para a prática da caridade, que não faz demanda, que não vai contra o livre-arbítrio de ninguém, que vamos trabalhar esse amor profundo que nós temos pela Umbanda, mostrando que nós somos capazes de amar e de não ter preconceitos. Porque em cada local tem a sua forma, o seu rito e o seu jeito de trabalhar. Na casa espírita tem um jeito, no candomblé tem outro jeito, na Umbanda tem outro jeito, os evangélicos têm o seu jeito, o católico tem o seu jeito, os islâmicos têm o seu jeito, o budista tem o seu jeito, os judeus têm o seu jeito, cada um tem o seu jeito de trabalhar. E respeitamos o jeito de cada um, que essa é a verdadeira missão que nós temos na Terra, respeitar o espaço de cada um, respeitar a religião, a filosofia, o entendimento, a faixa vibratória e evolucional de cada espírito encarnado nessa Terra. O que nós não devemos admitir é falta de caráter, é demanda contra pessoas, é cobranças indevidas. E mesmo assim, nós não devemos nos envolver. Porque quem faz aqui, paga aqui mesmo. Não tem conversa, gente. É a lei de causa e efeito. Não tem como fugir a essa coisa inquestionável. É inevitável, faz parte do universo. Então não tem jeito, você vai passar por isso. Se você fez besteira, vai ter que inevitavelmente passar pelos ajustes, né? É aquela história, ninguém deixará de pagar até o último centavo, já dizia Jesus, tá certo? Vamos então praticar o bem, fazer o bem, admitir a religião do outro como uma possibilidade, respeitar o próximo, respeitar a todos, certo? Que ser do bem é que é um grande lance nessa vida, tá? Beijo no coração de vocês. Mês que vem nós vamos recomeçar nossas campanhas das cestas básicas, né? Mês que vem nós vamos recomeçar também o nosso sopão, vamos recomeçar também nossas reuniões presenciais, vamos aí esperar também, né, lógico, as reações dessa variante Delta da Covid, vamos ver o que é que o governo vai decidir, me parece que vai ter aí um reforço, mesmo depois da segunda dose, para poder nos prevenir desse agressivo vírus, né? Mas tudo vai dar certo. Vamos vibrar positivamente, vamos vibrar luz, vamos vibrar paz, vamos vibrar amor, e é isso que a gente precisa, tá? Um beijo, saravá para todo mundo, muito axé para vocês. Namastê. Tchau. Forte abraço. Valeu!